E a revista Veja publicou nesta sexta-feira uma matéria com trechos inéditos da delação premiada que o publicitário Marcos Valério fechou com a Polícia Federal, na qual conta detalhes sobre o que seria a relação entre o PT e o PCC, a principal facção criminosa do país. O operador do mensalão afirma que ouviu do então secretário-geral do PT, Silvio Pereira, tudo o que narrou. Segundo Valério, o empresário do ramo dos transportes, Ronan Maria Pinto, chantageava o então presidente Lula para não revelar a relação e que soube da possível chantagem após conversar com Pereira. Fui conversar com o seu Silvio Pereira, né? E o Silvio virou para mim e falou: Marco, o assunto de Santo André é que o Ronan quer revelar que, além dos ônibus, a gente recebia dinheiro de bingos, a gente recebia dinheiro dos perueiros, e que dentro desse dinheiro de bingos, tá? E eu conversei com o João Paulo Cunha sobre isso também, conversei com o senhor Vigílio Guimarães sobre isso, tá? E que, além disso, no dinheiro dos bingos, os bingos estariam lavando dinheiro do crime organizado e financiando campanha de candidatos a vereadores do PT e de deputados do PT em dinheiro vivo, tá? E crime organizado, leia-se PCC. E revelou que o ex-prefeito de Santo André, assassinado em janeiro de 2022, Celso Daniel, em 2002, melhor dizendo, havia produzido um dossiê relatando quem, dentro dos quadros petistas, estaria sendo financiado de forma ilegal. E o Celso Daniel tinha feito um dossiê mostrando quem era do PT, quem estava sendo financiado e quem tinha pedido para ele para manter, para dar ajuda lá em Santo André, ele como prefeito. Tinha feito um dossiê e esse dossiê sumiu. Não sei, isso eu ouvi de gente do PT. Ao ser questionado sobre a intenção de Celso Daniel em ter produzido o possível dossiê, ele disse que o ex-prefeito achava que o dinheiro seria para outras causas e que não concordava com isso. O Celso Daniel achava que o dinheiro era só para manutenção do partido. E a manutenção do presidente e despesas das pessoas da cúpula do partido. Mas o dinheiro já tinha virado uma farra. Já estava financiando o vereador de fulano de tal, que o crime organizado tinha interesse, estava financiando o deputado fulano de tal, que o crime organizado tinha interesse. Era isso. E o Celso Daniel não concordava com isso. Após o assassinato do prefeito, Marcos Valério disse que o PT teria afastado os políticos envolvidos com o PCC. Paulo Okamoto, um dos atuais coordenadores da campanha de Lula, foi questionado sobre as acusações de Valério sobre as ligações do partido com a facção criminosa e disse que o questionamento deve ser feito para o pessoal do PCC e que não tem nada para informar sobre. A delação premiada do operador do mensalão, Marcos Valério, foi homologada no Supremo Tribunal Federal pelo ex-ministro Celso de Mello. Você, Fiuza? Olha, Vitor, isso aí é um caso emblemático na política brasileira. O ex-operador Marcos Valério, ele de fato foi colocado numa posição, como demonstrado em todo o processo do mensalão, ele foi colocado ali como um operador, um facilitador. O José Dirceu foi condenado dentro da teoria de domínio do fato pelos crimes operados pelo Marcos Valério. Zé Dirceu era o braço direito do Lula. E este caso mostra que quando você cria um sistema de corrupção, quando você cria uma operação desse tamanho, com esse nível de carta branca, com esse nível de acesso a recursos públicos, com esse nível de cúmplices e interessados, tudo pode acontecer e pode entrar todo mundo. Como depois a gente foi ver no Petrolão também, né? O sistema do Petrolão não é a Petrobras só. Ele se iniciou
ali de uma maneira em relação a certas diretorias da Petrobras. Depois a gente viu o nível de ação, por exemplo, assumida pelo João Vacari Neto, né, que foi seguindo um pouco essa linha do que era o Marcos Valério, junto com o Delúbio Soares. Ou seja, tem os prepostos ali do grupo político do partido do presidente e eles vão operar da maneira que eles acharem melhor. O Marcos Valério, nesse depoimento, está falando, né, sobre os serviços públicos, em que, né, vários deles, em que o sistema foi entrando, né, em que a propina, a oportunidade, né, aquilo vira uma indústria. E eles vão se expandindo pela máquina. Por isso que a gente sabe que na esfera federal, isso aí ainda era uma esfera municipal.